E vamos falar desse empate do Santos no Chile, 1-1 contra a União La Calera, e depois teremos a entrevista do técnico Fabian Bustos explicando o que aconteceu ou o que não aconteceu para que o Santos não saísse vencedor desse jogo lá no Chile. Em termos de classificação, o Santos continua dependendo só de si para se classificar para as oitavas de final da Sul-Americana. Tem ainda um jogo contra a Universidade Católica jogando no Equador e depois termina essa fase de grupos com 2 jogos na Vila Belmiro contra o Banfield e também contra a União La Calera. Porém, se o resultado em termos de classificação não foi dos piores, porque o Santos pelo menos pontuou, o Santos teve um desempenho horroroso. Uma das piores partidas do Santos nessa temporada, facilmente. Um time totalmente desorganizado. Tivemos sim alguns problemas físicos que a gente vai falar daqui a pouco, mas o Santos enfrentou um adversário que é o vice-lanterna do campeonato chileno. O campeonato chileno por si só já não é um campeonato tão competitivo assim, e enfrentamos e tivemos dificuldade para conseguir fazer gols, para conseguir ter um time organizado contra o vice-lanterna. Então, preocupante, vamos falar algumas questões aí que não deram certo, e fica a pergunta: qual que é o verdadeiro Santos? É o Santos que quando joga em casa vai bem, tem um desempenho melhor? É um Santos que joga como visitante, tem dificuldades? Qual que é o Santos que a gente pode esperar para as próximas rodadas? Vale ressaltar que as próximas rodadas o Santos joga fora de casa, né? Enfrenta o São Paulo fora e depois tem uma partida da Sul-Americana jogando fora de casa também. Bom, uma das questões que eu acho que é inegável a gente falar é sobre a dificuldade, mais uma vez, do meio-campo do Santos, né? O Santos que apostou bastante em vários chutões, um meio-campo lento. Ricardo Goulart não é esse cara, e quando você joga como visitante com a proposta de contra-ataque, você precisa ter algum jogador no meio-campo que tenha velocidade para distribuir o jogo. E esse jogador não é o Ricardo Goulart, tá longe de ser. Então a gente precisa entender, ou o Ricardo Goulart joga uma posição diferente, ou a gente precisa encontrar um outro jogador para desempenhar essa função. Então, complicado, né? Complicado. E coincidência ou não, quando o Santos teve uma formação, uma escalação diferente, sem o Ricardo Goulart, o Santos jogou melhor, né? Então, o que está acontecendo? O problema é só o Ricardo Goulart? Ou o Ricardo Goulart é um dos problemas? Imagino que é um dos problemas, né? Não é também só culpa do Ricardo Goulart. Mas o Santos precisa também ter outras alternativas para jogar, né? Outra questão que a gente também tem que pensar aqui, um Santos que foi totalmente dependente do Ângelo, tanto nas últimas rodadas, né, tanto brasileiro, até mesmo a Copa do Brasil, que o Santos teve dificuldades, um dos jogadores que tentaram fazer alguma coisa foi o Ângelo, e o Ângelo acabou sentindo um problema físico, foi substituído, não foi opção técnica do Bustos, foi questão física mesmo, e aí quando o Ângelo sai, um time do Santos fica ainda muito mais pesado, né? Fica ainda sem recursos. O Ângelo, que era praticamente o armador do time do Santos, que tentava algumas jogadas, entrou o Lucas Braga jogando na direita, que a gente sabe que ele joga na esquerda, né? Ele acabou quebrando um galho ali na direita e não foi bem, né? O Lucas Braga faz tempo que não consegue fazer uma boa partida pelo Santos. E aí, o grande erro do Bustos, que acho que é até discutível, é a questão do Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa sequer viajou para o Chile. Sequer viajou para o Chile. O Marcos Guilherme foi relacionado, só que o Marcos Guilherme teve um problema de mal-estar, né, no hotel, e aí não foi para o banco de reservas, mas ele viajou para o Chile. Então, qual que é a questão? Por que você prefere o Marcos Guilherme e você não prefere o Lucas Barbosa? Marcos Guilherme, que daqui a pouco está saindo do Santos, que o contrato se encerra no meio do ano, né? O Santos que foi com poucas opções no ataque, o Rua Seco mais uma vez não foi relacionado. E aí você coloca no banco de reservas 3 goleiros, né? Aliás, 2 goleiros, o terceiro goleiro, o João Paulo, titular. Por que você não coloca mais um jogador de frente para você ter mais opções? O Santos terminou a partida com 3 volantes. 3 volantes. E a sensação que dá é que para o Bustos estava ótimo o resultado de empate. Volto a dizer, em termos de classificação, ok o empate. Né? É importante você pontuar. Só que foi contra a União La Calera. Uma equipe que, quando o Santos na partida forçava um pouquinho,
o Santos conseguia chegar na cara do gol. O Santos chegou na cara do gol com o Johan Júlio, só que acabou escorregando e não conseguiu, né, ter uma boa chance. O gol que o Santos fez foi um belo gol, assistência do Ricardo Goulart, gol do Angulo. Um passe do Zanocelo para o Maddison, que o Maddison acaba chutando e o goleiro defende. Enfim, o Santos teve algumas chegadas. Se tivesse forçado um pouco mais, tivesse um pouco mais de organização, o Santos poderia ter saído com 3 pontos. O que conforta, aliás, se te conforta, é que o Bustos disse que também não gostou da atuação do Santos. Então, deixo vocês agora com o técnico Fabian Bustos falando sobre essa partida contra o União La Calera, onde nós empatamos. E o próximo jogo do Santos é contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Confere aí o que o Bustos falou. ¿Qué análisis hace del partido después de un gol tempranero en que se pensaba que podía arrasar a Unión Calera y después se le complica el partido y terminan 1-1 con Unión Calera volcado en su arco? ¿Cuál es su impresión de todo ello? Buenas noches a todos, agradecer a Dios que el día de mi vida, de mi familia, y la gloria y honra siempre para Él. Sí, arrancamos bien, luego tomamos un gol por un error nuestro, Calera emparejó el partido, dejamos de jugar directo cuando teníamos chance porque le estábamos haciendo daño, tuvimos las situaciones más claras en el primer tiempo, en el segundo ellos tuvieron dominio territorial, la posesión, pero solo recuerdo una jugada donde Pacerini hace falta y se va solo y creo que fue la única situación clara de gol, más allá de algún remate. Nosotros tuvimos la más clara y no tuvimos un buen partido en finalización, nos faltó manejar mejor la pelota y tratar de hacerle más daño. No hay que desmerecer al rival, un equipo que viene invicto en la competición, va primero en el grupo, obviamente tiene la ventaja de haber jugado dos juegos en casa y uno afuera y nosotros al revés. Hemos jugado 2 juegos afuera y uno en casa. Pero bueno, no es excusa, queríamos llevarnos los 3 puntos, no jugamos un buen partido en lo ofensivo y más allá de que en los últimos 5 minutos tuvimos la más clara del partido, mano a mano de Batistao con Arce, no estamos conformes ni contentos, pero sí seguimos abiertos en la competición y con chances de conseguir el objetivo. Hola, ¿se escucha? Sí. Luca, buenas noches. Me gustaría preguntarte ¿cuánto influyó a ustedes? Vi que varios de los jugadores se resbalaron con el estado de la cancha, si es que sintieron que eso les complicó mucho, y también me gustaría preguntarte ¿cómo viste el partido desde adentro? Porque se vio que por momentos estuvieron incómodos con el dominio de Unión La Calera. ¿Les sorprendió la propuesta del club, del equipo calerano, o esperaban un partido así? Boa noite a todos. Acho que o campo não ajudou muito, estava um pouco escorregadio, a gente não conseguiu ficar muito de pé, mas mesmo assim faltou a gente se impor um pouco, atacar um pouco mais eles. A gente sabe da qualidade que eles têm, mas acho que como a gente é o Santos, a gente tem que atacar um pouquinho mais, nos impor. Então acho que faltou isso pra gente defendeu bem, igual o professor falou. Teve a oportunidade com o Léo agora no final, e nessa oportunidade a gente tem que matar. E acho que foi isso, eu acho que no próximo jogo a gente tem que sair melhor no ataque, como a gente está indo bem na defesa. Gracias. Sí. Bien, ahora sí, gusto saludarlo, Fabián, buenas noches. Ustedes se apuestan mucho por ganar este grupo asegurando en casa, donde son muy fuertes. ¿Qué impresión tiene de este grupo que está muy apretado por ahora? Buenas noches, ¿cómo le va? Comparto lo que usted dice, un grupo muy parejo, donde salvo Calera que ha conseguido un empate visitante y nosotros que ahora conseguimos visitante, por lo general se habían hecho fuertes los locales. Calera le toca dos visitas y un juego en casa, Banfield tiene 2 juegos en casa y 1 afuera, Católica 1 afuera, 1 en casa y 2 fuera, y nosotros tenemos 2 en casa y 1 fuera. En esa matemática que no te va a definir porque hay que jugar los partidos e intentar, está todo muy parejo, pero como bien decía, tenemos la chance de sacar muchos más puntos en casa porque lo sentimos cómodos, pero nadie puede pronosticar algo todavía porque está muy abierto. Creo que los 4 equipos están con chance. Para Santos es importante todo, el Brasileirado que arrancamos y lo arrancamos bien, la Copa do Brasil
que es una competición muy importante, y obviamente las copas internacionales como la Sudamericana. Tenemos la obligación de intentar competir, intentar conseguir lo máximo objetivo, lo máximo ubicación en cada uno. Entonces, ahora solamente tenemos que pensar en el juego del lunes, segunda feira contra Sao Paulo, luego tenemos que viajar a Quito, y así luego regresamos, jugamos en casa por el Brasileirado y nos toca jugar por Copa de Brasil, no tenemos descanso, no es excusa, pero hay que ir preparando los partidos, intentar hacer valer nuestra condición, sacar buenos puntos en casa en Sudamericana, en el Brasileirado y también en la Copa de Brasil, y obviamente cuando nos toque jugar afuera intentar también sumar y hacer buenos jogos. Está muy abierto, muy complicado, más allá de que Calera a lo mejor en el torneo no está bien, en la Copa es el único invicto del grupo, de las 3 presentaciones no perdió nunca. No le hicieron goles, no le hizo gol Católica, no le hizo gol Banfield. Nosotros hoy le convertimos, y más allá de que tuvimos algunas situaciones, como decía un colega, hay una jugada donde Johan se resbala solo para hacer el gol dentro del área del primer tiempo. Johan Julio se resbala por la cancha y pues la verdad habíamos visto en la televisión que era una cancha que se provocaba muchos resbalones del rival más que todo. Y bueno, la verdad lo sentimos hoy, pero está todo abierto e intentaremos hacerlo fuerte en cada una de las competiciones que tenemos por delante.